Existem, a gente publicou do estudo que eu participei era com depressão maior resistente ao tratamento e tinham 4 pacientes que eram bipolares e eles responderam de forma positiva também. Esses 2 estudos estão publicados. Um, o maior estudo canadense sobre uso de psicodélicos na depressão com doses variadas. Então a gente fez um estudo que era uma dose inicial. Se o paciente tivesse uma resposta e depois piorava, você podia dar até 3 doses e a tendência é que há uma melhora com mais doses. É, os pacientes bipolares receberam somente uma dose e muitos melhoraram. Mas ainda primeiro, experimental, existem questões de que qual é o tipo de paciente que deve se beneficiar disso. Hoje em dia ainda é pacientes com depressão mais resistente, refratária. Um paciente, por exemplo, que eu acompanhei, teve uma reação, de certa forma, negativa à experiência, ele nem falou para nós na hora, mas ele se matou dentro da sessão, no sentido de se matou durante a viagem, né? Então ele era uma pessoa que tinha um certo risco de suicídio e aquilo cresceu e ele falou. Ele ficou de uma certa forma com mais ideação nos dias seguintes. A gente deu no dia seguinte que ele nos contou e aí a gente tem um protocolo para você acompanhar a pessoa e depois isso se resolveu e ele inclusive acabou fazendo eletroconvulsoterapia depois. Mas, por exemplo, nada é isento de riscos, né? Então foi uma situação crítica, vamos dizer, que aconteceu e isso tudo pode acontecer. Mas eu vou lhe dizer que a minha experiência como terapeuta foi uma das coisas mais impactantes que eu já participei, e eu sempre cito isso. A primeira foi eletroconvulsoterapia na minha residência, que eu não tinha a mínima ideia, a gente via pacientes renascerem das cinzas. Depois foram, e eu cito isso, não estou falando só porque o André está aqui, não. As pessoas podem perguntar. Alguns casos de trauma agudo em que o paciente teve intervenção com MDR e tirou com a mão, como dizem os gaúchos, melhorou assim de forma absurda. E então eu sempre fui uma pessoa que defendia o uso do MDR para trauma e a psilocibina, né? São 3 coisas. E na farmacologia é a clozapina, que é o outro remédio que eu gosto muito de usar, lítio, clozapina. Então essas são 4 intervenções que eu digo que me fazem realmente me impressionam, né? E a psilocibina, sem dúvida, foi uma delas. Então, no caso do tratamento do transtorno bipolar, hoje em dia isso que eu falei é muito mais para depressão, mas hoje a gente tem uma ideia de que no transtorno bipolar você precisa trabalhar o estilo de vida, né? Então a rotina de sono, evitar o uso de substâncias, evitar você ter estresses desnecessários, que é fácil falar, né? Mas é uma realidade, e a adesão ao tratamento medicamentoso e a um sistema de apoio da família e dos terapeutas. Então, isso seria o mais importante. Então, infelizmente, a gente ainda não tem esses. É possível que essas coisas venham a ajudar ou não. Uma pergunta aqui, depois eu vou passar para, acho que é a Cristiane, que está com a mão levantada há um bom tempo aqui, eu só vou responder rapidamente. Eu tenho um estudo, a gente fez um estudo de óleo de CBD e cannabis, baixa concentração de THC e baixa e alta concentração de CBD para insônia em pacientes com depressão. Então, o paciente melhorou da depressão, segue com insônia. A gente usou, a gente ainda está na fase de analisar os dados. Aparentemente teve um sinalzinho positivo ali, e agora eu sou um dos centros, eu sou o PI, o Principal Investigator do site da McMaster, num estudo multicêntrico de CBD para depressão bipolar, tá? Tem um estudo piloto que mostrou, não foi estatisticamente significativo, teve uma melhora, mas não foi diferente do placebo, mas porque teve um sinal ali, estamos fazendo um ensaio clínico grande para ver se vai ter melhora. Mas eu fui recentemente numa reunião da Rede Canadense de Pesquisa em transtornos de humor, em uso de cannabis medicinal, e eu fui agora quando é que foi? Maio. E eles não têm nenhuma evidência de CBD para nenhum transtorno psiquiátrico. Essa é a realidade, tá? Evidência forte não tem nada. Então, me desculpe se tem alguém aqui que está aí fazendo, né, os cursos e o pessoal está ganhando rios de dinheiro com a medicina canábica e serve para tudo. O que que tem de evidência de CBD? Epilepsia, tá? Algumas formas de agitação em autismo. Então, tem alguns pacientes ali com autismo que parece que melhoram um pouco. É, e tem o cannabis medicinal, que aí tem que ter um pouco de THC na dor crônica, né? Essas são, para falar, são 3 basicamente indicações que a gente tem.
a epilepsia, que é bem forte, a dor, e aparentemente tem alguns, inclusive um amigo meu, o Estácio Amaro, fez residência conosco lá no Sul, fez psiquiatria infantil, ele tem um ensaio clínico pequeno de um óleo, tem tanto THC quanto CBD para autismo, e houve melhora de sintomas de autismo, né? Nada como cura para o autismo, mas uma certa melhora comportamental.